Hoje eu vou ensinar para vocês os principais 3 passos para fazer uma entrada de 7.500 ou de R$ 100 ou de R$ 50. São os principais 3 passos para você acertar uma operação ou pelo menos 90% delas. Vamos embora para o vídeo, porque hoje está bem explicativo e eu quero trazer para vocês a essência do Vela Vela, que são esses 3 passos, tá certo? Primeira coisa que vocês têm que entender, e isso eu trago assim praticamente todos os vídeos, mas não é porque eu só tenho esse conteúdo para passar para vocês, é porque é o principal e é o que realmente funciona no mercado, pelo menos aqui na plataforma onde eu opero. O principal passo que a gente tem que observar é as projeções gráficas. Se você não entender as projeções gráficas, você não vai entender o mercado, não vai conseguir fazer operação nenhuma e aí esquece. Por exemplo, nesse primeiro gráfico que eu acabei de abrir, nós vamos ter a seguinte projeção. Primeiro eu vou explicar para vocês o que é a projeção em si. A projeção é para a direção que o gráfico pegou, dependendo do desenho dela, certo? Então, uma projeção, para ser completa, tem que ter pelo menos esse movimento. Um movimento de fundo, fundo mais alto e topo mais alto. Ou topo, topo mais baixo e fundo mais baixo que o fundo anterior. Isso aqui é uma projeção de alta e aqui é uma projeção de baixa. E aí eu tenho a projeção lateral, né? Que é a lateralização, onde o gráfico não rompe os topos nem os fundos, certo? Então aqui você já entendeu que eu tenho que ter uma projeção para poder fazer uma operação. E essa projeção ela tem que ser clara. Ela tem que ser uma projeção que você bate o olho e consegue enxergar os topos e fundos. Aqui ela tem uma projeção clara. E aí nós vamos para o segundo passo também, daqui a pouquinho, que vai completar essa projeção para eu saber se eu posso ou não operar naquele gráfico. Olha aqui. Vê como os topos são mais baixos e os fundos são mais baixos, certo? Então aqui eu tenho uma projeção clara de baixa, seguindo uma tendência de baixa. Então aqui eu tenho uma projeção, o gráfico aqui tem projeção. Mas esse gráfico ele é ideal para poder operar, ele tem o que eu preciso para poder operar nele, que são velas com volume e pouco pavio. Esse gráfico aqui ele tem a projeção clara, mas tem muito pavio, certo? Ele tem volume nas velas, mas ele tem muito pavio nessa região aqui. Seria um gráfico mediano para poder operar. Então eu deixo ele aberto, mas não é aquele gráfico ideal. Se eu vier aqui para o EuroJPY, aqui ele tem uma projeção não tão clara, mas a gente consegue achar ela aqui, ó. Topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Topo, lateralizou nesse espaço, pequeno, mas lateralizou. Vê como ele não rompeu topo nem fundo. Aqui ele manteve a projeçãozinha e seguiu aqui uma linha reta. Então esse gráfico também não está ideal para poder operar se a gente observar somente a projeção. Mas ele tem volume nas velas, são velinhas cheias e pouco pavio. Então, aquele lá tem a projeção boa, mas o gráfico em si não está tão legal. Esse aqui não tem projeção, mas o gráfico em si está legal. Aqui, a única coisa que eu tenho que esperar nesse momento é o gráfico pegar uma projeção bem desenhada para eu emendar uma operação. Já nesse aqui, eu tenho que esperar o gráfico ficar com menos pavio, ficar desenhado... Menos pavio, ficar um gráfico mais bonito visualmente. E aí, OnTrader, o que você faz? Abro novos gráficos. Vou procurar uma alternativa para que eu não fique 40, 50 minutos frente ao gráfico olhando e me estressando. Vou abrir outro gráfico, ó, EuroGBP, vamos ver como é que ele tá. Aqui, batendo o olho, eu já vejo muito pavio, não tá um gráfico tão legal por enquanto. Aí eu pego e vou abrir mais um gráfico. O USDJPY. Olha só, aqui já é um gráfico com menos pavio, volume e tá lateral. Querendo ou não, é uma projeção. Vou deixar ele aberto aqui por enquanto também. Vou abrir mais um gráfico. Aí eu vou fazendo isso aqui. Ó, Euro, GBP eu já abri. GBP USD, vamos ver como é que ele tá. Aqui já tem até operação, ó. Aqui já abri no momento de uma operação. Não deu operação porque ele está travado nesse fundo. Seria arriscado. Mas se caso essa projeção estivesse da forma que está aqui, ó. Topo, fundo, né? Aí fez um novo topinho, velinha perfeita. E aí se tivesse esse espaçamento aqui, ó, né, um espaçamento legal para a próxima vela poder descer, eu poderia emendar uma venda logo na abertura. Mas como ela está praticamente travada nesse último fundo, olha só, tem muito pouco espaço. Vamos ver. Ó, e deu gain ainda, ó, daria gain. Então é muito forte essa projeção. Vou deixar esse gráfico aberto. Vamos ver se ele vai segurar nesse fundo, fazer uma lateralização. Aqui a projeção tá legal.
Se ele fizer um topinho mais baixo e um novo padrão do vela-vela, eu emendo uma venda. E aí nós vamos para o terceiro passo, que é a cereja do bolo. É onde a gente consegue operar de verdade. Aqui nós vamos observar um dos 5 padrões do vela-vela para a gente emendar essa venda ou essa compra. Nesse caso, os 2 que mais aparecem são velas de continuação, que é uma vela que tem pavis do mesmo tamanho dos 2 lados ou quase iguais, e a vela de impulsão, que só tem pavio do lado de um dos lados e não tem pavio do outro lado. Quando é para uma venda, ela é vermelha e não tem pavio na parte de baixo. Quando é para uma compra, ela é verde e não tem pavio na parte de cima. E aí, se você conseguir emendar tudo isso que a gente acabou de falar, que é a projeção, é o gráfico legal de operar e um dos 5 padrões do vela-vela, você vai fazer a sua operação e vai ter um nível de assertividade muito alto. Para isso, a gente vai procurar a melhor operação agora. Eu vou deixar esse gráfico aqui tá ideal para operar. Ele tem volume nas velas, pouco pavio, tá bem desenhado. Então aqui a gente tem tudo. Só esperar aqui, ó, nessa região, se ele faz um dos padrões do vela-vela vendido, a gente entra. O USD aqui não tá tão legal. Aqui, o Euro JPY não está tão legal também. Olha só, aqui ele tá querendo continuar a venda, hein, ó. Padrãozinho fraquinho. E o Euro GBP também não está tão legal. Vou fechar o Euro USD também. Se bem que o Euro USD, olha só, a gente dá um zoomzinho aqui agora, ele está querendo continuar nessa lateralização e está vindo forte com essa vela. Aqui eu vou deixar aberto também, que eu vejo que eu posso ter uma operação próxima. GBP USD, se ele fizer essa velinha mais cheia aqui, deixar uma velinha de continuação, nós vamos emendar uma venda. Mas tem que ser uma velinha de continuação boa. Teria que ser mais ou menos aqui, ó, onde estou com a seta, nesses 10 segundos. Vamos ver. 8 segundos, olha só, ele está vindo, ó. Opa, mantém, 3, 2, 1. Não fez o padrão, ó. Vê que ele retornou no final. E no EURUSD? Também não fez o padrão. Por mais que é uma venda, a gente tem que esperar. Agora ele vem cheio, ó. Tirar um pouco do zoom. E aqui, ó, como é uma região que já teve um toque e respeitou, se ela fizer de novo aqui o padrãozinho perfeito, mesmo que ele esteja travado nesse pavio, eu vou pegar uma venda. Mas se ele reverter o movimento aqui agora e romper esses topinhos, a gente já vai ter uma micro projeção de alta. E aí a gente já tem que ficar mais atento. Certo? EURUSD querendo subir também. Por enquanto, nesses dois eu não vou ter operação. Vou deixar o vídeo completo para vocês, porque eu estou explicando os 3 passos. Então, esse vídeo aqui eu vou deixar o mais completo possível. Para vocês entenderem até mesmo o tempo que eu fico aqui em frente à tela para fazer uma operação de 7K e 500. Lembrando que a gente fechou 50K na última live, no último vídeo. O saque caiu certinho, galera. Caiu com 2 horas, o saque caiu tranquilamente. Assim. E a gente tomou um loss também no dia 9 de dezembro. Então acabou com a nossa sequência perfeita que tava. Dá um zoom aqui para ver o que está acontecendo. Uma vela estranha. EURUSD mantendo bem aqui por enquanto. Cara, essa vela estranha ela acabou com o movimento. Vai ficar lateral, ó. Vê como ele fica lateralizado? Ó? Não rompe, mas fica dentro dessa região. E nesses casos a gente tem que esperar uma nova projeção acontecer. Porque é uma lateralização pequena. A gente precisa de espaço para poder operar, né? Se eu traçar aqui, ó. E aqui. Vê que é um espaço de praticamente uma vela. Ó, ele fez uma vela de venda muito forte, que foi uma vela de continuação de baixa, e agora ele está retornando o movimento para o alto. Só que por enquanto ele mantém, então, essa tendência de baixa. Vamos aguardar que ele rompeu esse último fundo, manteve a projeção. Como assim, Trader? Olha só. Fundo, topo, fundo. Aqui, lateralizou, certo? Tentou buscar essa região, lateral por enquanto, ó. Aqui ele rompe e volta. Então aqui ele faz um fundo mais baixo que o fundo anterior. Por enquanto a gente tem essa projeção de baixa, certo? Tranquilamente. Aqui a gente precisa claramente de um padrão de venda. Deixa eu ver como é que está o EURUSD. EURUSD querendo fazer uma projeção de alta agora. Então se ele vier buscar uma região aqui, fizer um padrãozinho de compra, a gente vai comprar. E aqui é paciência, certo? Preciso do padrão do vela-vela, galera. Aqui foi um padrão de venda bonito, continuação de baixa enorme.
Só que eu precisava esperar os 50%. Ele não voltou dentro dos 30 segundos, a gente não opera. Aqui é esperar o movimento correto para a gente poder fazer a operação. Dependendo da entrada que aparecer aqui, eu vou entrar com os 15, tá bom? Porque tem potencial aqui, ó. Vamos ver o que vai formar nessa vela. Já é uma vela de alta ali. Mesmo se ela formar um dos padrões agora, vai ser pequeno. E aqui é um início de tendência. Dava até para pegando operações aí comprado e vendido. E a gente observar bem, ó, o tanto que ele desceu. A principal é compra, né? E aqui eles fazendo a projeção, dá pra gente pegar. Vamos ver se ele vai reverter essa projeção também. Se fizer um topinho mais alto, a projeção começa a se reverter. Mas tem que romper esses topinhos aqui dessa linha. E a linha de tendência de baixa, para quem não conhece, ó. Pra onde o gráfico tá vindo. Se a gente traçar ela aqui, nas últimas linhas, nos últimos topinhos, vai dar uma margem de erro pouca. Certo? Eu traçaria ela até aqui, ó, nesse último topinho aqui. Pronto. E aqui, se ela romper isso aqui e voltar um pouquinho embaixo, fazer outro padrão de compra, a gente continua com essa projeção de alta. EURUSD. Aqui ele vai fazer a projeção a qualquer momento para a gente poder fazer uma compra. Deixa eu apagar essa linha, eu não gosto de gráfico muito poluído não, galera. Como é que vocês operam? Escreve aí para mim nos comentários. Vocês gostam de traçar bastante linhas? Vocês já se acostumaram com o vela-vela, que é um gráfico mais limpo? Ah, aqui também a gente tem a velinha pequena verde, se aparecer, né? Que aí dá uma venda pra gente, porque a vela de fraqueza é um dos 5 padrões do vela-vela também, certo? E tá querendo, hein? Se ficar verdinha pequena, ou se fizer um padrão de continuação aqui, eu já vou entrar vendido. 3, 2, 1. Cara, já vou pegar essa venda. É um padrãozinho de continuação, não é perfeito, mas está seguindo a tendência de baixa, buscando o último fundo. É uma venda tranquilaça. Isso aqui, Unitrader pode dar loss? Claro, qualquer operação que você faz dentro desse mercado aqui tem a chance de dar loss. Só que é uma operação mais tranquila, eu diria, tá? Uma operação bem tranquila, na real, para fazer. Não tende a dar calor na gente, mas é o mercado, ele é soberano, ele faz o que ele bem entender. Vamos ver. Por enquanto, dando calor sim. E detalhe, aqui não é uma vela de continuação perfeita, mas é uma vela de continuação, certo? Se ele fizesse outra vela de continuação aqui embaixo perfeita dessa vez, daria até para fazer outra operação. Só que nossa entrada é uma entrada sniper. Mais uma vitória perfeita para a gente. É uma entrada que vocês viram acontecer, esperaram o tempo certo para acontecer, e ela faz outra velinha de continuação, só que eu tenho uma regra, eu não opero 2 velas de continuação sequencialmente. Vocês podem operar? Fica a critério de vocês. Mas explicando a entrada, a gente seguiu os 3 passos básicos aqui dessa aula, para a gente poder fazer uma entrada sniper de qualidade. Primeiro passo foi seguir a projeção, entender para onde meu gráfico está indo e se ele tem um desenho legal. Ele respeitou a projeção corretamente, não teve erro aqui. Segundo passo foi observar se esse gráfico ele estava fazendo velas com pouco pavio, certo? E velas cheias, né, com volume. Estava. E o terceiro passo foi esperar o movimento de continuação para fazer uma operação de venda. Eu esperei no momento certo que ele tocou no estopinho, já emendou com uma vela de continuação de baixa, e a gente pega essa vela aqui perfeita buscando o último fundo, aonde ele vai tentar buscar ainda com as próximas velas e já buscou até. Daria outro game maravilhoso, seguindo a tendência de baixa. Vocês podem entender e perceber que todo o nosso operacional ele é focado em seguir a tendência e observar os padrões para a gente poder fazer a melhor entrada com a maior qualidade possível. É uma entrada por dia? Sim. Só que é uma entrada que me rende ali, ó, R$ 6.300 hoje. Você pode estar começando com pouco, R$ 100, R$ 50, R$ 500. Mas se você tiver a consciência e fazer da forma correta, logo menos, você vai estar aí operando com seus 1.000, 2.000, 3.000 e muito mais aí. Beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Forte abraço. Fui. Valeu.